E hoje você ficará por dentro do que são os fundos imobiliários e aprenderá como escolher um para adicionar na sua carteira. Então fique aí, aperte bem o cinto que hoje o negócio promete demais. E aí, aspirante milionário, tudo bem? Meu nome é Leandro Ravagnani e estou te ensinando como construir sua renda passiva. A renda passiva é aquele que você não precisa colocar esforço braçal, não precisa bater ponto no trabalho e nem mesmo ficar preso com um horário dentro de uma fábrica ou escritório. Enquanto você desfruta da vida, o dinheiro está trabalhando para você, ele se torna o seu escravo. E aí também preciso deixar claro para você que a ideia de investir em bolsa, aqui ninguém vai ficar rico da noite para o dia. A ideia não é comprar ações na baixa e vender na alta, até mesmo porque não tem como adivinhar isso daí. Nós utilizaremos a bolsa de valores para potencializar nossos investimentos e acumular riqueza. E aí o que vai fazer você ganhar dinheiro no curto prazo é você se dedicar mais ao seu trabalho para conseguir alguma promoção, ou se você trabalha com vendas, é você vender mais e ganhar mais comissões sobre isso, e até mesmo fazer algum trabalho de forma extra ou empreender. É isso que vai fazer você ganhar mais dinheiro nesse momento, e com esse dinheiro adicional você irá conseguir aumentar o seu aporte, e isso com certeza fará toda a diferença no final. Agora que você já está entendendo um pouquinho mais de como isso funciona, a próxima diversificação serão os fundos imobiliários. Mas afinal de contas, o que são fundos imobiliários? São um tipo de investimento em que se aplica em empreendimentos imobiliários como shoppings, hospitais, prédios comerciais, galpões logísticos. Esses nós chamamos de tijolinhos, modalidade tijolinho, ou seja, existe um prédio, um edifício, uma construção. E por outro lado, nós também temos os ativos relacionados como os CRIs, que esses são os fundos de papéis que eu explicarei um pouquinho mais adiante. Ao adquirir cotas desses fundos imobiliários, você se torna um dos donos desse imóvel, recebendo dividendos dos aluguéis. Essa modalidade é aquela que eu comentei que é bem semelhante ao aluguel de um imóvel, quando você tem um imóvel e você aluga, e esse inquilino todo mês ele vai fazer esse pagamento do aluguel. Então aqui não é muito diferente. E o principal desse investimento é que todo mês eles fazem esses pagamentos, e aí já vai começar a gerar na sua carteira um pouquinho desses dividendos, que a gente vai utilizar isso mês a mês, e com esses dividendos que vão pingando, a gente vai juntar para conseguir comprar um outro fundo sem precisar colocar dinheiro do bolso, criando assim a nossa bola de neve. E nesse início é muito importante a gente já alcançar alguns objetivos, e isso será o nosso micro resultado, que para esse início fará muita diferença e nos dará força para continuar. Escreva aqui embaixo nos comentários se você já investe em fundos imobiliários e quanto que você recebeu no último mês. Assim o pessoal que está começando dá para ver que é possível e que vários de vocês já estão colhendo os frutos, nem que seja centavos, mas coloca aqui para o pessoal saber. Além desses recebimentos, desses dividendos de aluguéis todos os meses, essa cota ela também pode subir ou pode descer conforme a gestão e os ativos que estão na carteira. E aí a decisão sobre o que fazer com esses recursos são tomadas pelo gestor do fundo. Elas precisam seguir algumas políticas pré-definidas. Eles não podem sair comprando qualquer imóvel. Precisa respeitar o que foi estabelecido dentro desse fundo. E por outro lado, nós que somos cotistas, nós não temos nenhuma responsabilidade sobre as obrigações relacionadas aos empreendimentos. Isso é tarefa do administrador e instituições financeiras responsáveis pelo funcionamento e pela manutenção de carteira. Mas aí, tem algum segredo na hora de escolher um fundo? Ou quais cuidados devo tomar? Existe sim, e o principal segredo é nunca escolher um fundo que ele seja monoativo, ou seja, que ele tenha apenas um prédio dentro desse fundo. Quando eu digo um prédio, pode ser um prédio hospitalar, ou um prédio, um galpão, ou um prédio de lajes corporativas. Um caso que aconteceu há alguns anos era um fundo que ele só tinha um prédio, e esse prédio ele era locado para a cervejaria Ambev. E aí, depois de um certo tempo, a Ambev decidiu sair desse prédio, e como era um prédio específico, tinha algumas coisas voltadas para a cervejaria, foi difícil direcionar para outra empresa, e com essa saída, só a conversa, os rumores ali que a cervejaria ia sair, isso daí já fez a adesão
desvalorização das cotas e, consequentemente, após a saída, esses rendimentos pararam de entrar e assim não efetuou mais os pagamentos dos aluguéis. Então, por isso que temos que tomar esse cuidado. Isso pode acontecer com qualquer ativo, por isso que nós buscaremos ativos que tenham vários prédios dentro dele. Porque se isso acontecer, um prédio ficar vazio, existem outros ativos que continuarão rodando e pagando esses dividendos até o fundo conseguir locar novamente esse prédio. E aí a segunda dica do vídeo é também procurar fundos que façam diversificação também entre regiões, ou seja, que não esteja em apenas um estado. Porque se acontecer um problema em determinado estado, pode levar o fundo à ruína. Então, quando a gente divide isso em vários estados, a gente começa a fazer a gestão de risco. E aí, aqui também não será diferente de como nós fizemos em ações. Além dessa diversificação que existe dentro de cada fundo, nós faremos a diversificação na nossa carteira, não apenas com um fundo, mas faremos a compra com o passar do tempo com vários ativos. E aí, como uma forma didática, nossa carteira terá 5 fundos imobiliários diferentes. Isso daqui não é recomendação de compra, é apenas um exemplo, como acabei de citar. E aí, como faremos essa diversificação? O primeiro fundo que escolheremos será um fundo logístico, que pode ser o HGLG. Na sequência, a gente pode optar por um fundo de shoppings, assim como o HGBS. Também podemos ir para o lado de lajes corporativas, onde temos o RECT 11. Lembrando que todos os fundos imobiliários, eles vão terminar com a sigla 11. Então, como eu falei, HGLG 11, o HGBS 11. E aí, como quarto, a gente pode incluir um fundo híbrido, como o KNRI. Ele tem lajes corporativas e galpões. E aí, como uma quinta opção, a gente pode incluir na nossa carteira um fundo de papel como o HABT11. Que é um fundo muito interessante e tem pagando bons dividendos. Reforçando outra vez, isso daqui não é indicação, só estou dando alguns exemplos e você tem que estudar agora cada um e ver se isso faz sentido para sua carteira. E aí, como eu mencionei anteriormente, um fundo de papel, como o exemplo aqui do HABT11, ele vai investir de forma predominante em títulos de dívida imobiliária e outros valores mobiliários. Ou seja, na renda fixa, quando eu comentei que existe modalidade de LCI, ele vai fazer a compra desse ativo de renda fixa e vai fazendo ali as suas negociações enquanto esses títulos sobem e descem. E aí, dentre os títulos permitidos, os mais comuns são certificados recebíveis imobiliários, ou seja, os CRIs. E aí, dessa forma, nós fazemos a diversificação dos ativos para não se expor em um único ativo. Lembre-se de nunca depositar todos os ovos em uma cesta só. E aí, como eu comentei, dentro de cada fundo também terá sua diversificação. Agora entrarei no site Funds Explorer para a gente analisar um caso que eu quero mostrar para vocês. Aí o primeiro passo que nós faremos é digitar o nome desse site aqui no Google, Funds Explorer. Aí entrar na primeira opção que vai aparecer. Abrir o site aqui, ele vai trazer algumas informações aqui do que está em alta, do que está em baixa, mas nós vamos procurar já pelo um fundo específico aqui para a gente estudar hoje. Então clicou aqui na lupinha, eu vou digitar aqui, ó, o fundo HGLG, ele não me deu ali na busca, deveria, mas eu encontrei ele aqui, ó. Para qualquer outro fundo, ó, KNRI. E aí, entrando aqui, ó, nós já estamos na tela onde está mostrando o fundo HGLG. Ele tem várias informações aqui interessantes, que isso será por um segundo momento que nós vamos olhar. Aqui ele dá as informações de dividendos, de quanto tem pago, as datas de pagamento, os valores, tudo. Mas o que vamos ver agora, o que importa pra gente, é isso daqui, ó. Ó, chegamos aonde importa. Aqui, o que ele está mostrando? Que o HGLG, ele tem 20 ativos, então ele já atende aquela condição de não ter apenas um prédio, tá? De ter um ativo, ele tem 20 ativos. E o segundo ponto que também vai atender a gente, nessas cores aqui, ó, que vai mudando, isso daqui significa aqui, ó, o mapinha, são as regiões, ou seja, ele não está concentrado tudo dentro de um único estado. Em laranja, ele vai mostrar a quantidade que ele tem de ativos em São Paulo, em vermelho é no Rio de Janeiro, em azul é em Minas Gerais, aqui em roxinho é no Pernambuco e em verde é em Santa Catarina. E se a gente quiser saber um pouquinho mais quais que são esses ativos, é só rolar aqui para baixo, ó, que ele já vai dar essas informações, ó. E aí, se você quiser saber quais são os prédios, os galpões que fazem parte desse fundo, antigamente ele mostrava todos aqui embaixo no site. Agora você tem que clicar aqui, ó, ver mapa. Vamos pegar aqui, ó, São Paulo tem 13, aí aqui ele vai dividindo pelas cidades, ó, na região de Campinas tem 9, vou pegar aqui, ó, em Jundiaí, ele apareceu, ó, agora se você clicar aqui, ó, no predinho,
ele vai dizer, ó, esse aqui é o imóvel de Louveira, aqui tem o endereço onde fica, a cidade, o tamanho da área, aí aqui ele dá algumas informações, inadimplência, vacância, que são alguns pontos que a gente vai olhar mais para frente, ó. Eu vou clicar nesse segundo predinho aqui, ó. Ele abriu, ó. Esse daqui já é na cidade de Vinhedo. Então aqui você consegue saber todos os empreendimentos e galpões que tem, ó. Aqui onde a gente já consegue verificar se atende aqueles requisitos de diversificação na quantidade de ativos e localização. Agora eu quero deixar aqui para você como um dever de casa, entrar nesse site e ali buscar alguns fundos que atendam esses requisitos que acabei de passar para você, e depois você utiliza esse fundo para avançar um pouquinho mais o estudo nele. E aí no próximo vídeo eu vou mostrar como que eu faço para escolher um fundo e quais indicadores olhar. E aí, já se inscreveu no canal? Está esperando o quê? Olha o quanto de conteúdo estou trazendo aqui para você. E claro, vou pedir para você curtir esse vídeo e também para arrastar mais um amigo para fazer parte desse movimento. Vamos transbordar e fazer esse Brasil ir para frente. Comente aqui se você gostou desse conteúdo e caso você já invista, coloque aqui qual que é o seu favorito. E te espero no próximo vídeo. Um grande abraço!